Estaremos orando. Curve a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa noite maravilhosa em que nos encontramos reunidos como igreja aqui neste local, no templo, preparado para a oração, o ensino da palavra de Deus e também para o louvor do teu nome. Te agradecemos, Pai amado, pela vida de cada irmão, cada irmã, amigos aqui presentes. Que o Senhor continue abençoando grandemente, Pai amado, as nossas vidas. E nós te agradecemos porque neste dia a tua misericórdia se renovou sobre nossas vidas e o Senhor também nos sustenta em tuas mãos poderosas. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. É em ti que encontramos paz, encontramos alegria e encontramos também, Pai amado, a esperança. E que a nossa esperança esteja alicerçada em ti, porque entendemos que naquele dia o Senhor vem buscar o teu povo. Pai, no nome de Jesus Cristo, também o Senhor sonda e nos conhece. O Senhor esquadrinha os nossos corações. A tua palavra nos diz que antes mesmo de pedirmos alguma coisa, o Senhor tem nos abençoado. Mas precisamos a cada dia ter comunhão com o Senhor, através da oração, da tua palavra e também do louvor. No nome de Jesus Cristo, Pai amado, abençoa a tua igreja que está em seus lares. Aqueles, Pai amado, que não podem vir ao templo, que a tua mão potente e poderosa esteja abençoando grandemente. No nome de Jesus Cristo, Pai amado, também colocamos diante do Senhor aqueles irmãos que estão acometidos de uma enfermidade. E o Senhor restaure em nome de Jesus a saúde do irmão Toninho. Que o Senhor, Pai amado, ali no leito do hospital, o Senhor possa visitar o teu servo, falar o seu coração através da tua palavra e assim trazer conforto para o seu coração. Também te pedimos que o Senhor restaure a saúde do teu servo, seja pelo milagre do Senhor ou através da medicina. Mas entendemos que a cura vem do Senhor. Pai, também no nome de Jesus Cristo, recupere a saúde da irmã Ednésia, que passou por um processo cirúrgico e já está, Pai amado, na sua residência. Que assim, Pai amado, o Senhor, neste período de recuperação, o Senhor esteja abençoando tua serva, assim também como seus filhos e o seu esposo. Mas também te agradecemos, Pai amado, pela recuperação do irmão Juvenal, que está aqui conosco nesta noite, assim também, Pai amado, daqueles irmãos que se recuperaram. Louvado seja o teu nome, porque temos visto a tua bondade e o teu poder sobre a vida desses irmãos, restaurando a sua saúde. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe nesta noite e que possamos sair daqui edificados pela tua palavra. Graças te damos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 4, 41 a 43. Deuteronômio, capítulo 4, 41 a 43. Irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 20 de Josué, as cidades de refúgio. E esse capítulo é muito interessante, que vai nos falar um pouco da questão social, das leis sociais, morais. E para nós entendermos o que Josué está falando, eu quero como introdução ver esses textos, ler esses textos com os irmãos, para que assim a gente possa trazer luz para o capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor: 3 cidades de refúgio. 3 cidades de refúgio. Também esse texto ele está em Números, capítulo 35, de 9 a 15, e Deuteronômio, capítulo 19, de 1 a 3. Também está registrado no livro de Moisés esse texto, que diz assim: Então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida
que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. 43. Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Então, nesse capítulo 4, verso 41 a 43, nós vamos ver o próprio Deus falando a Moisés e dizendo a ele para separar 3 cidades próximo do Jordão. E nós vamos ver daqui a pouco que essas cidades, elas são cidades habitadas pelos levitas. Amém? Então, nós, desde já estamos vendo que Deus preparou essas cidades. Por que Deus preparou essas cidades? Porque Deus sabe, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Então, Deus sabe de todas as coisas, sabe do amanhã. E aqui, nesse texto, nós estamos vendo, basicamente, 3 coisas muito importantes. O cuidado de Deus para com o seu povo, a preparação que Deus faz para o futuro e estendendo sobre o seu povo a justiça. Para que não haja injustiça, então vem as leis sociais. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo 35. Números, capítulo 35, do verso 6 até o verso 15. E depois, o verso 22 e o verso 25, que vai trazer luz ao texto que nós vamos meditar hoje. Ok. Verso 6. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhe dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar. Então, quarta-feira que vem, nós vamos ver essas 48 cidades dadas aos levitas pelas 11 tribos que está no capítulo 21. Amém? Verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés. Então veja que é o Senhor que está falando a Moisés, dando as orientações. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador, do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades darei deste lado do Jordão, e 3 darei na terra de Canaã, cidades de refúgio. Então, cada 3 cidades ficavam em uma margem do Jordão, e as outras 3 na outra margem do Jordão.
Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Eu vou ler o verso 22 e 25, porque no capítulo 20 de Josué, Josué não está falando como é que isso acontece. Mas aqui vai dizer como é que uma pessoa pode matar o outro involuntariamente. Então, verso 22 ao 25. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento. Né? Então, de repente, a pessoa joga alguma coisa e pega na cabeça do outro, mata, foi involuntário, não foi intencional, né? Então, a primeira atitude no verso 22. Verso 23. Não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte. Então, um acidente, está andando, né? Ou jogou na funda, né? Que eles trabalhavam muito com aquela questão da funda, lembra? Então, acidentalmente, pode ter ferido alguém. E ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal. Então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o sumo óleo. Amém? Ok. Então, nesse momento, nós vamos orar. Se houver algum pedido de oração, os irmãos podem se manifestar. Esse é o momento para nós tirarmos alguns minutos de oração. Orarmos pela nossa cidade, né? Por esse processo de pandemia, para que passe logo, né? Já está passando, mas o pessoal parece que não quer deixar passar, né? Com as estatísticas. Então, queira ou não, nós como seres humanos, nós vamos passar por um processo de ansiedade, né? Querendo logo voltar às atividades, mas a gente precisa dar um passo de cada vez, e a melhor forma de nós encontrarmos equilíbrio e paz é através da oração. A oração, ela traz esse refrigério na alma, na mente, né? E também a leitura da palavra de Deus, e aquele que puder, venha a congregar. Congregar é muito importante nesse momento, né? Então, a gente tem recomendado que aquelas pessoas que se sintam bem e estejam bem de saúde também, né, possam vir com as recomendações necessárias à igreja, ao templo, rever o irmão, né? Isso é muito bom, muito importante. Venha, sente, pelo menos para olhar para os irmãos, né? Sentir de longe aquele calor humano. Isso é muito importante para a mente, né, do cristão, do ser humano. Isso é muito importante. Então vamos orar, irmã Ana e depois a irmã Nelcina. Amém. Nesse momento nós vamos cantar, e no momento que estivermos louvando o nome do Senhor, você pode trazer os seus dízimos e ofertas aqui à frente. Irmão, Josué capítulo 20, de 1 a 9, nós vamos falar sobre as cidades de refúgio. Esse é o tema desta noite, que vem do próprio texto. Após Josué terminar de repartir a terra, ele também recebeu uma porção da terra, aonde ele edificou cidades, e o versículo 51 do capítulo 19 diz que assim acabaram de repartir a terra. E talvez Josué disse para ele mesmo: bom, agora
eu vou descansar. Agora terminou. Mas aí Deus novamente, no versículo 20, no capítulo 20, verso 1 diz: disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, como nós já lemos anteriormente. Então, anteriormente, nós lemos que Deus falou a Moisés, para que Moisés, que até aquele momento, a ideia era que Moisés entrasse na terra prometida com o povo de Israel, porém, Moisés não entrou porque feriu a rocha 2 vezes. Então, por isso que ele vai dizer no verso 2, fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, que são as cidades que nós lemos ainda há pouco, já determinada por Deus, dos lados do Jordão, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, e essa palavra aqui é importante, ou seja, ela não é intencional, foi um acidente, né, que aconteceu, porém, não vai ficar sem julgamento. Isso é muito importante. Então, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Esse vingador do sangue era um membro da família daquele que foi cometido, que morreu. Então, de cada família se tirava uma pessoa para vingar a morte daquele ente querido. Então, na realidade, era olho por olho e dente por dente. Amém? Então, essa pessoa, ela era escolhida para fazer isso, para fazer a vingança. Verso 4. E fugindo para alguma dessas cidades, porcear a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciões de tal cidade. Então veja aí os anciãos. Quem eram os anciãos? Eram pessoas da tribo de Levi. E esses anciões, eles eram responsáveis por ouvir e também julgar aquela questão. Amém? Então, esses anciões, eles serviam como ouvintes e também como juízes da questão. Está aí no verso 4. Ouvido dos anciões de tal cidade, ou seja, ele ia escolher uma das 6 cidades para o seu refúgio. É interessante que o número 6 na Bíblia, ela representa a queda do homem. O número 7 representa a perfeição de Deus. O número 3 representa sempre a Trindade, né? Então, quando a gente vai estudar essas questões na Bíblia, nós vamos ver que cada número tem um significado. Por exemplo, 12, né? Os 12 pães, as 12 tribos, né? Nós vamos ver o número 40, né? 40 dias no deserto. Jesus passou também 40 dias no deserto, né? Jejum, oração e etc. Então aqui, quando se refere a os 40 dias do dilúvio, né? 40 anos no deserto, né? Então, nós vamos ver que essas 6 cidades, ela tem um significado, ou seja, mostrar, né, a queda do homem, a pecaminosidade do homem. E o pecado aqui, apesar que ele é involuntário, mas ele não deixa de ser o pecado, né, aonde o decálogo, os 10 mandamentos, vai dizer, não matarás. Né, não matarás. A outra questão aqui é que não é uma morte em legítima defesa.
Então, não é para se defender, foi acidental. Então, isso é importante também frisar. Então, na realidade, esse homicídio, ele não está inserido nos 10 mandamentos, ali, não matarás, porque não matarás ali é intencional, é premeditado. Neste caso aqui, é um acidente, né? Então, veja aí o verso 5. Verso 4 ainda. Dos anciões da tal cidade, então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Então, era o refúgio para este homicida, para que o vingador daquela família não o achasse, para que não fizesse justiça pelas próprias mãos, mas que aguardasse um julgamento. Amém? Com testemunhas e etc. Então, por isso que essas cidades precisavam receber essas pessoas. Verso 5. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo, sem querer, e não o aborrecia dantes. Ou seja, ele não era inimigo, não foi por aborrecimento, mas foi um acidente, como lemos anteriormente. Verso 6. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que naqueles dias então tomará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Ou seja, a quem servia de juiz eram os anciões, e a congregação ia ouvir como da sentença, né, para que se era culpado ou se era inocente, mas precisava passar por um julgamento aqui. Então, quem fazia isso era a própria congregação, juntamente com os anciões. Um detalhe muito interessante é que, por exemplo, esse homicida ele era recebido nessa cidade, mas se ele desse uma fugidinha, não, vou dar uma fugidinha para ir até a casa dos meus parentes, e aquele vingador o pegasse e o matasse, ele não seria culpado, né? Culpado é ele que fugiu de lá, que era para ele ficar quietinho lá no canto dele, né? Então, o verso 6 vai nos falar isso. O verso 7 e o verso 8 vai falar das 6 cidades. Então, essas cidades, elas são das 48 cidades que os levitas receberam, que nós vamos ver aí na próxima quarta-feira. Dessas 48, 6 cidades foram escolhidas estrategicamente. Estrategicamente. Por que estrategicamente? Porque essa pessoa que cometeu essa infração, ela precisaria chegar o mais rápido possível nessa cidade. Então, a cidade ela ficava tanto de um lado do Jordão, como do outro lado. Por que do outro lado, pastor? Porque lembram que 3 tribos, aliás, 2 tribos e meia ficaram de um lado do Jordão? Lembram? Os rubenitas ficaram de um lado do Jordão e as outras tribos ficaram do outro lado, as 7 tribos e meia. Lembram? Então, por isso que tinha 3 de um lado e 3 do outro. E aí, a gente vai ver aí o número 3, né? Se for fazer uma aplicação, o número 3, a questão da justiça de Deus. Amém? Então, tanto em uma cidade quanto em outra, o número 3 de 3 cidades simboliza também a justiça de Deus ali. Então, o verso 7 e o verso 8 vai nos falar dessas 6 cidades. E o verso 9 diz que são estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa.
para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Então, não sabemos qual período, né? Não sabemos se havia, provavelmente havia testemunhas, então era marcado esse julgamento pelos anciãos que já tinham ouvido esse homicida. Qual é a aplicação, pastor, que esse texto tem para a minha vida, para nós? Então, a palavra-chave aqui é refúgio. Refúgio. Então, todos nós, um dia, estávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Nós estávamos destinados a viver eternamente longe de Deus. Não é verdade? Mas, pela graça de Deus e a sua bondade, como nós estamos vendo também nesse texto, Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Então, a aplicação aqui, e eu quero ler um texto com os irmãos, para concluir, em Hebreus capítulo 6, verso 18. Hebreus 6, o ponto-chave desse texto é o versículo 18, mas eu quero ler com os irmãos do verso 13 ao verso 20. Então, a aplicação para nós é que o nosso refúgio é o Senhor Jesus Cristo. Antes de lermos esse texto, há algo muito importante também, que são as leis que determinam, que normatizam uma sociedade. Isso é muito importante aqui no texto. Então, a partir desse momento aqui de Josué, nós não vamos ver mais essas recomendações. Por quê? Porque elas já foram instaladas por Deus. E agora o povo tem que obedecer. Hoje nós temos leis sobre nossas vidas. E a Bíblia diz que Deus, Ele abençoa toda a lei, né? Todos os governantes de certas leis. Então, nós temos que obedecer. Eu senti muita dificuldade quando vim para repartimento com relação ao trânsito. Porque em Belém para tirar habilitação, a gente faz todo o processo, categoricamente, né? E quando a gente vai para a rua, a gente vai doutrinado, né? Porque cada esquina tem um guarda, né, do Detran. Então a gente anda todo mundo direitinho. E quando a gente chega numa cidade como repartimento, a gente vai ver que os maus hábitos corrompem os bons costumes. Então a gente vai precisar se adaptar, né? Quando eu cheguei na cidade de Breves, também a mesma coisa. E eu comecei a andar de capacete. Em Belém a gente tem a mania de chegar nos locais e colocar o capacete na cabeça. E a gente entra, né? No supermercado, qualquer lugar. E quando eu cheguei na cidade de Breves, eu reparei que as pessoas me olhavam meio estranho. E aí, passou uns 4, 5 dias, teve o culto, eu comentei com a igreja, e a igreja disse assim, não, pastor, não ande de capacete não, aqui tem uma lei que não é para andar de capacete. Eu disse, mas por quê? Porque o pessoal está assaltando, né, e eles entram de capacete nos estabelecimentos. Aí peguei o capacete e coloquei dentro da moto. E um dia eu ia para a igreja, e quando eu dobrei na esquina da igreja, tinha uma blitz. E aí, eu parei na blitz, apresentei documentação, era um senhor, e ele disse assim, cadê seu capacete? Eu disse, está aqui. Aí abriu o bagageiro, mostrei, e ele sorriu. Aí eu disse para ele, né, que os maus hábitos corrompem os bons costumes. Ele sorriu, ele disse, não, é verdade. Mas você tem que usar sapato, né? Sapato você tem que usar. Eu estava de sandália, né? E aí ele disse, não, pode ir em paz, você está com o seu documento. Então, o que era importante lá? Documento. Tivesse com a documentação, você poderia andar tranquilamente. Então, há leis, mas para determinada cidade, ou determinado local, né? Parece que vai abrandar essa lei, né? Diante do contexto que está vivendo. Tá?
Então, quando eu fui fazer capelania no presídio durante 8 meses, a gente fazia aconselhamento e nós ficávamos mais ou menos com 30 presos, e era interessante que todo mundo que estava lá era inocente. Não, pastor, eu estou aqui porque foi engano. Não estou aqui porque eu sou inocente. Eu sempre pegava esse texto, né, e lia para eles, né? E disse, então aqui é a nossa cidade de refúgio, né? Mas um dia a gente sai daqui. E como a gente ia fazendo amizade, estreitando relacionamento com aqueles homens ali toda semana, aí quando chegava um determinado ponto, eles confessavam o pecado, né? Então, não, pastor, eu fiz porque eu precisava disso, e acabei fazendo. E conforme a gente ia se relacionando com eles, eles iam confessando o pecado. E na realidade não eram inocentes, eles sabiam muito bem do que estavam fazendo, né? E aí eles se reportavam a esse texto e diziam assim, mas aqui continua sendo a nossa cidade de refúgio e um dia a gente vai ser julgado. E eles pediam muito para orar pela questão do julgamento deles. Mas aonde é o nosso refúgio? O nosso refúgio é em Deus, em Cristo Jesus, né? Se a gente está abalado, a gente corre para Cristo. Se a gente está aflito, a gente corre para Cristo. O Salmo 121 vai dizer que o Senhor é o guarda de Israel, ou seja, Deus ele guarda o nosso levantar, o nosso deitar, e ele está sempre com a sua mão para nos abençoar. E concluindo aqui sobre a imutabilidade da promessa de Deus, há uma promessa para nós. Amém? Então lá tem uma promessa para Israel, que já está com a posse da terra, mas também Deus faz uma promessa para nós. E eu quero ler essa promessa para os irmãos e fazer essa aplicação. Diz assim, Hebreus capítulo 6, do verso 13 ao verso 20. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus está fazendo uma promessa diante da sua palavra, né? Ou seja, a palavra de Deus ela tem peso, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então, a nossa bênção, a bênção que foi dada a Abraão, ela também é a bênção que está sobre a nossa vida. Porque nós somos o povo de Deus e nós somos o Israel de Deus. Amém, irmãos? Essa mesma promessa aqui que Hebreus está falando. E assim, verso 15, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E qual é a promessa? A terra prometida. Qual é a nossa promessa como igreja? A terra prometida, Nova Jerusalém. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, verso 16, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, que é o Israel, a imutabilidade do seu propósito, ou seja, não muda. Propósitos de Deus são imutáveis. Se interpôs com o juramento. Aí vem o verso 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, então essa é a primeira. Ou seja, Deus não é homem para mentir. Então isso jamais acontecerá. Se ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Então, Deus, mas nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Quem é o nosso refúgio? Cristo Jesus. Jesus é o nosso porto seguro. Jesus é onde a gente vai lançar nossa âncora, né? Nesse porto seguro.
Forte, atento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, nós precisamos nos agarrar em Jesus com braços e pernas, mesmo diante das tribulações e das intempéries, sejam elas de pandemia, nós precisamos estar seguros no Senhor, não entrarmos em desespero, né? Não nos desesperarmos, mas termos a esperança e a segurança nele. Verso 19, a qual temos por âncora da alma. Qual é a alma? Que é mente, ou seja, é o nosso culto racional, ou seja, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, né? Amém, irmãos? Eu sei que eu faço parte do povo adquirido, da geração eleita, amém? Aonde Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por ele. Então, verso 19 está falando dessas verdades, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Amém? Ou seja, não há mais barreiras, o véu foi rasgado de alto a baixo, não tem mais, eu tenho livre acesso em Deus através de Jesus. Amém, irmãos? Mesmo diante de qualquer dificuldade, eu tenho acesso, e vai falar Hebreus também, através do sangue, né, de Cristo Jesus. Então, onde penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, promessa cumprida. Amém, irmãos? Então, mesmo diante das adversidades, nós não podemos esquecer, e essa aqui é a lição: Cristo é o nosso refúgio. A melhor maneira de nós aliviarmos a tensão da nossa mente, né, a angústia do coração, a falta da paz, é a oração, a palavra e a comunhão também com o corpo de Cristo. Por isso que agora os irmãos vão entender que eu fiquei tentado a dizer à irmã Noemi a vir à igreja, né, para ver, estar no ambiente, né, tentar voltar um pouco a essa rotina, né? Claro, com cautela, com prudência, mas aqui esse texto está dizendo que Jesus Cristo é o nosso porto seguro, aonde nós devemos e precisamos todos os dias ancorar as nossas vidas nele. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe com essa palavra maravilhosa. Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por essa palavra. Quero agradecer a família do Nazareno que está aqui conosco, que Deus abençoe grandemente. Leve o meu abraço ao Nazareno, ok? Vamos orar, irmãos. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa noite maravilhosa, aonde nos encontramos aqui no templo como igreja do Senhor, lavada, redimida e comprada, aonde nós estamos escondidos no Senhor, porque assim diz a tua palavra, e que assim, Pai amado, nós possamos estar firmes e constantes, construindo a nossa casa na rocha, para que o vento impetuoso não venha nos abalar. No nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela tua palavra que nos ensina que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e que a cada dia, Pai amado, nós venhamos nos refugiar no Senhor, porque em Ti há alento, a paz, a segurança, Pai amado, para aquele que está aflito. No nome de Jesus Cristo, Pai amado, abençoe cada irmão e irmã aqui presente, leva-nos em paz em nossos lares, assim também como os irmãos que estão em suas residências. Graças te damos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus lhe abençoe, tenha um restante de semana abençoada. Amém? E domingo estaremos aqui
às 19 horas para continuar louvando o nome do Senhor. Lembrando que nós estamos em plena campanha, né, do nosso piso. Agora entramos na campanha do piso, temos aí uma jornada de 4 meses e, se Deus assim nos permitir, queremos fazer só um culto em ação de graças, né, pelo forro, né, que os irmãos estão vendo aí já o forro, e o piso também colocado, e naquele dia será uma noite de grande celebração e gratidão também por aquilo que Deus tem feito neste ano, mesmo diante da pandemia, porque o crente não depende de pandemia, o refúgio do crente é em Cristo. Com pandemia ou sem pandemia, nós temos que caminhar pela fé, pelos olhos da fé. Amém? Que Deus assim nos abençoe e tenha uma noite de descanso. Amém.